O que é um bom professor hoje? Certamente algo completamente diferente do que há 50 anos, porque as concepções mudam e conforme elas se modificam, as profissões também assumem outras características, conforme as exigências de cada época, porque, sejamos sinceros, há 50 anos as pessoas eram mais exigentes do que nos dias atuais. Porque neste momento de decadência em que nós vivemos, as exigências elas são supérfluas e superficiais. As exigências da nossa época, elas estão relacionadas à aparência e não à essência, àquilo que as coisas de fato são. Então, um professor há 50 anos, ele tinha uma visão mais holística. Um professor, ele não tinha um domínio razoável apenas da sua área, mas também de outras áreas, porque era preciso ter uma visão mais ampla da realidade. Em outros tempos, os conhecimentos eles eram mais macroscópicos. Eles partiam ou eles buscavam abarcar a realidade numa perspectiva mais macro. Enquanto que na nossa época é tudo microscópico demais, fragmentado. Os profissionais, eles sabem bastante de pequenas partículas da realidade, mas já não de outras partículas, porque a ideologia ou a exigência, a percepção da nossa época, ou a concepção, é o ser humano saber tudo daquilo que ele estuda. Só que qualquer milímetro que está fora da sua área de estudo, o indivíduo já não sabe mais. E esse é o problema hoje, né? As pessoas sabem cada vez menos da realidade. Elas vivem em suas pequenas bolhas tentando estudá-las, mas nem das suas próprias bolhas elas não entendem nada, porque para entender as particularidades é preciso ter um olhar minimamente razoável, minimamente preparado sobre a realidade como um todo e não apenas da partícula. Então as coisas hoje elas são particularizadas demais e por isso também que os profissionais eles entendem cada vez menos. Eles são cada vez mais incompetentes, incapazes. Falta hoje para os profissionais aquela visão mais ampla que as pessoas tinham de outra época. Só que os profissionais de hoje, como eles vivem apenas em suas pequenas bolhas, e estas bolhas acabam os deixando cegos para o restante da realidade, eles acreditam que sabem tudo e dominam tudo, porque quanto mais restrito é o ser humano, menos ele compreende da realidade. E quanto menos ele compreende, mais arrogante ele é, acreditando que é o mais inteligente de todos. E assim é. Assim é nos dias atuais com os nossos pesquisadores e também com os professores. Então, um bom professor hoje não tem mais nada a ver com o que significava ser um bom professor há 50 anos. Há 50 anos era necessário ter um conhecimento sobre diversas coisas, ter uma visão mais ampla e holística. E hoje não. Os novos professores que são preparados, né, pelas universidades brasileiras, eles saem do ensino superior com uma visão restrita, uma visão limitada apenas naquela linha de pesquisa que os seus professores trabalham, ou que os seus professores se limitaram, porque as linhas de pesquisa, elas são realmente uma limitação, e o ser humano precisa procurar transcender isso e analisar o mundo conforme ele é, e não segundo as ideologias que são empurradas goela abaixo nas universidades, não apenas brasileiras, mas pelo mundo afora, porque esta decadência ela é um fenômeno global que não atinge apenas o Brasil, mas todos os países do mundo. Todos os países do mundo vêm sendo vitimados por esta decadência. Então, na falta de um conhecimento, na falta de uma percepção da realidade, quem é o bom professor nos dias atuais? Aquele que ainda tem uma visão ampla, aquele que
tem uma carga intelectual, que tem um capital intelectual, que é sério, que é capaz, que é competente, esse é um bom professor nos dias atuais, considerado como tal? Não. O bom professor nos dias atuais é o palhaço, o camarada que vai para a sala de aula não para ensinar, mas para agradar os alunos. Esse é aplaudido, né? Esse é visto como bom. Aquele que tem uma pós-graduação vagabunda de 1,99, que tem apenas o título, mas não o conhecimento. Porque nós temos professores que têm conteúdo e conhecimento, que são poucos, cada vez menos. E nós temos outros professores, que é a maioria esmagadora, que estes professores têm apenas títulos, acreditando-se que os títulos são suficientes para que um profissional possa ter um bom desempenho no seu dia a dia de trabalho, sendo que a realidade comprova justamente o contrário, porque o bom desempenho de um profissional é, acima de tudo, talento, dom, o gosto pelo estudo, pela atividade intelectual. É isso que faz alguém ser um bom professor, e não apenas um título comprado onde o camarada tenta se esconder atrás, porque vivemos numa época onde as pessoas literalmente se escondem atrás das aparências, atrás dos títulos, atrás de status que são criados artificialmente pelos espertinhos como uma armadura para esconder a imaturidade, a incapacidade e a incompetência dos indivíduos. E na educação brasileira realmente acontece assim, porque os novos profissionais que estão adentrando a área, eles são completamente despreparados psicologicamente e, acima de tudo, intelectualmente, porque os professores de hoje, me desculpem o termo, são os burros se comparados com os professores de 50 anos, quando o camarada precisava realmente ter um domínio daquilo que ele lecionava, sem falar que naquela época não existiam os recursos tecnológicos que estão disponíveis nos dias atuais. Naquela época, o professor tinha que dar aula, era o seu intelecto e a sua saliva. Ele precisava falar e mostrar que ele sabia. Hoje, um professor pode preparar um PowerPoint, ele pode pegar uma série de slides, de imagens, de informações na internet e apenas projetar isso para os alunos, ler para os alunos. E este professor ainda quer se colocar como mais preparado, porque ele domina os recursos tecnológicos. Os recursos tecnológicos, eles são importantes sim, mas não são os recursos tecnológicos que fazem um professor, eles são apenas um instrumento. O que faz um professor é a sua capacitação intelectual, o seu preparo intelectual. E muitos professores nos dias atuais, eles se escondem atrás dos recursos tecnológicos. Há professores que, se você tirar o PowerPoint, o projetor dele, ele não consegue dar aula. Há professores que são completamente despreparados e que não conseguem dar aula. Eles não têm uma oratória, eles não têm uma visão da realidade, eles não têm capacitação intelectual e não têm condições de lecionar. Então precisam se apoiar num PowerPoint, precisam projetar as suas aulas. E se assim não for, eles não dispõem do conteúdo mínimo necessário para desenvolver uma aula razoável. Mas é isso que a educação virou aqui no Brasil, uma tremenda decadência. Então, para mim, o bom professor é aquele que tem conteúdo e que sabe se expressar, que consegue expor o que tem a dizer. E não um camarada que precisa de recursos tecnológicos, que se esconde atrás dos seus títulos, mas que na verdade nem sabe dar aula. Porque nós temos uma grande quantidade de professores que nem sabem dar aulas.
porque na universidade viu apenas professores projetando conteúdos e depois reproduz esse mecanicismo barato, sem graça, sem criatividade, sem autenticidade e sem originalidade. Mas este é o signo dos dias atuais, né, gente? A aparência. É a pessoa tentar aparentar uma coisa que ela não é. E isso está em todas as profissões. Isso está em todos os ofícios nos dias atuais, inclusive na docência. Professores incapazes, sem capacitação intelectual alguma e que tentam se fingir de docentes, sendo que não tem domínio algum de suas áreas. Sem falar que um professor, ele não deve apenas ter o domínio da sua área, mas precisa também saber alguma coisa das outras áreas para que o seu olhar possa ser mais holístico. É assim que ele consegue ter uma compreensão ampla da realidade e passar isso para os seus alunos. Mas quais são os professores que têm isso nos dias atuais? Realmente poucos, porque a docência aqui no Brasil vivencia a maior decadência de todos os tempos, a maior decadência de todos os tempos, porque o nosso Ministério da Educação, ele quer professores imbecis que emburreçam os alunos. E isso pode ser observado tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas. E o professor que realmente quiser dar uma boa aula, ele não encontra o enfrentamento apenas por parte do poder público, mas dos próprios pais, porque os pais não querem professores exigentes que de fato ensinem, mas os pais querem um professor palhaço e bobalhão que apenas divirta os seus filhos, que não cobre nada deles, que não passe tarefas e que faça de seus filhos uns bobões. É isso que os pais querem. E por este motivo que o Brasil afunda cada vez mais na ignorância e não vai conseguir sair do fundo do poço desta ignorância enquanto que a mentalidade das pessoas não se modificar. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!